Olá, filhotes, tudo beleza? Eu sou o Lincoln e sejam muito bem-vindos à sessão Lincult. O filme que vamos assistir após a intro é A Pequena Vendedora de Fósforos de 1937. A animação foi produzida por Charles Mintz e foi dirigida por Arthur Davis, sendo lançado pela Columbia Pictures. O curta é uma adaptação de um conto de Hans Christian Andersen, um famoso escritor dinamarquês que tem obras como O Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Rainha da Neve em seu currículo, que inclusive foram adaptados pela Disney. Apesar do conto se situar em 1840, A Pequena Vendedora de Fósforos se passa num cenário mais moderno para a época, na cidade de Nova York durante o Ano Novo, o que causa uma boa comparação com a versão da Disney de 2006, que preservou aquele ambiente do século XIX, mas colocando a narrativa numa região que possivelmente pode ser a Rússia. O conto original era mais triste do que as versões animadas, pois a menina era obrigada pelo pai a ir vender fósforos no frio, no meio de uma nevasca, mas a menina não queria voltar para casa, porque ela estava com medo de levar uma surra se voltasse sem vender nada. Nas versões animadas, dá a entender que a menina é órfã e mora na rua, o que eu considero muito mais interessante do ponto de vista dramático e narrativo, porque faz com que sintamos empatia pela personagem, que torçamos por ela. Até porque ela é maltratada pelas pessoas, fazem piada dela e também está muito próximo da realidade que nós vemos nas ruas das cidades. Em 1937, os Estados Unidos ainda vivia o auge da Grande Depressão, que surgiu por causa do excesso de consumismo e produção de coisas, já que se produzia muito mais do que as pessoas podiam comprar, e culminou na quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e afundou o país e muitas regiões do mundo numa crise econômica muito longa, que só foi resolvida no final da Segunda Guerra Mundial. As pessoas perderam emprego, passavam fome, viviam na rua, não se tinha mais dinheiro. Então a ideia de uma criança pobre, sozinha, órfã, morando na rua e vendendo fósforos no meio da neve teria sido um impacto muito forte para o público na época. Enquanto a versão da Disney foi muito fiel ao conto original, a versão de Mintz modificou algumas coisas. Por exemplo, ao invés de mostrar a avó da menina, nós vemos anjos e querubins voando pelo céu, fazendo com que o sonho da menina fosse mais lúdico. Porém, o final mais dramático e sério foi mantido nas duas versões. Na versão da Disney, ele é mais suave e melancólico, porém nessa versão ele é mais catastrófico, dramático, pesado, exagerando no melodrama, mas mesmo assim nós vemos que os artistas tentaram suavizar o final polêmico e sério do conto, colocando personagens fofinhos, piadas visuais que às vezes parece estar desconexo dessa história. Inclusive, os sinos que tocam, tanto no começo do curta como no final do curta, era para sinalizar uma alegria, um festejo, porque a menina finalmente conseguiu se libertar. Mas hoje em dia, a gente pode ver esses sinos tocando de forma alegre no final como uma piada de mau gosto ao fato de que as pessoas ignoraram a menina e de que a sociedade, no geral, pouco se importa para quem mora na rua. Então podíamos interpretar como: olha só, os sinos tocando, as pessoas festejando, vamos curtir o ano novo, enquanto tem gente morrendo na rua, passando fome, passando frio, e ninguém mais se importa com isso. As pessoas só se preocupam com o próprio umbigo, o que deixa a mensagem final do curta mais realista e impactante. Muitas cenas do curta de Mintz parecem fazer referência ao que a Disney produzia na época, com as suas Silent Symphonies. E é importante lembrar que Charles Mintz e Walt Disney eram rivais na época, até porque existia um desentendimento antigo entre eles com relação ao personagem Oswald, o Coelho Sortudo. Apesar de Walt Disney e seus artistas terem produzido os curtas durante 1927 e 1928, os direitos autorais do personagem eram de Mintz e da Universal, e Mintz queria reduzir o orçamento dos curtas. Mas Disney foi totalmente contra, porque reduzir o orçamento significava reduzir a qualidade dos curtas. Por causa disso, Walt Disney perdeu parte da sua equipe, que foi contratada por Mintz em segredo, e também perdeu o personagem. Isso enfureceu Disney,
que jurou nunca mais produzir coisas para os outros e levou à criação do Mickey Mouse em parceria com Ub Iwerks, que foi um dos únicos animadores que continuou com Walt Disney. Durante toda a década de 1930, Charles Mintz e seus artistas tentaram replicar o estilo da Disney, tendo produzido algumas séries que fizeram algum sucesso, e seus artistas se baseavam na animação que estava mais popular na época, seja de Walt Disney ou dos irmãos Fleischer, se esforçando para fazer uma obra grandiosa e mais atraente que dos estúdios rivais. Aliás, esse curta foi a segunda e última indicação de Charles Mintz para o Oscar de melhor curta-metragem de animação, e quem venceu a categoria naquele ano? O Velho Moinho, produzido por Walt Disney. O curta foi relançado mais tarde como parte da série Columbia Favorites, que substituiu os créditos iniciais e finais da animação por versões genéricas da série. Os títulos originais ainda existem nos cofres da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, mas nunca foram restaurados ao curta. Também sofreu cortes na cena final quando foi exibido na TV, já que muitas pessoas nas televisões acharam pesada a história para ser exibida para crianças. Porém, o curta foi produzido para ser visto tanto por crianças como por adultos, porque naquela época, em 1937, o cinema não tinha uma classificação indicativa. Os filmes eram produzidos para uma audiência geral, para todos os públicos. Não tinha essa coisa de que a animação é só para criança. Isso é um estigma que foi criado nos anos 50, quando a animação foi utilizada em excesso para vender comida, vender brinquedos e ser apenas uma distração na televisão para as crianças pequenas que ficavam em casa. Mas a animação não é um gênero infantil como hoje em dia se fala. Bem, agora vamos ao curta. Não esqueça de ativar as legendas para ver a tradução. E no final, comenta o que você achou do curta-metragem e sugira novas ideias para os próximos episódios. Muito obrigado pela audiência e desejo uma boa sessão.